Exercícios de revisão para avaliação segundo o ensino médio, frente 2, módulos de 37 a 41. Primeiro exercício. Dado um paralelepípedo reto retângulo, cujas arestas medem ABC, determine em função das arestas a área desse sólido, tá? Se eu for desenhar um sólido nessas condições, tá? Eu tenho aqui um paralelepípedo reto retângulo, cujas arestas são A, B e C. Então, é um exercício teórico. Ele quer saber a área desse paralelepípedo em função das arestas. Fórmula. Qual que é a fórmula da aresta? 2 vezes AB mais AC mais BC. Alternativa D. E se eu tivesse que achar o volume? A vezes B vezes C. Simples assim, tá? Ah, é um exercício tão simples? Sim, muito simples, que envolve teoria apenas. Então, vamos para o segundo exercício. Um modelo do Enem. Ele diz assim, ó. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de um paralelepípedo retangular reto, tá? Internamente, a embalagem tem 10 de altura, base 20 por 10 centímetros de largura, tá? Então, se eu for desenhar um paralelepípedo nessas condições, tá? Então, eu desenharia o paralelepípedo desta forma. Pessoal, ó, do jeito que vocês quiserem desenhar o paralelepípedo, tá? Eu falo assim, um jeitão muito fácil de desenhar, como a criança aprende a desenhar lá, ó, muito simples e rápido, né, ó. Agora, eu junto aqui os seus vértices, ó, eu tenho um paralelepípedo reto retângulo simplesinho, tá? Bem basicão, tá? Então, quais são as dimensões que o exercício diz desse paralelepípedo, tá? Ó, ele tem 10 centímetros de altura, tá? Base 20 por 10, então ele tem 20 por 10. Correto? Essa é a figura geométrica espacial que estamos trabalhando. Então, vamos lá o que ele pede. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada da embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente, é colocado na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume 1000 centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é... Então, o que ele fala? Tá? Inicialmente, ó. Quando é colocado sorvete nessa embalagem antes de congelar, é colocado na forma líquida, tá? Por que na forma líquida? Porque toda vez que ocorre o congelamento, ela vai se expandir, ela vai aumentar o volume. Isso acontece com qualquer alimento, tá? E o sorvete, o que acontece? Ele aumenta em 25% o seu volume para ficar com a consistência cremosa. Então, o que ele fala? É colocado 1000 centímetros cúbicos de sorvete de chocolate líquido e o restante tem que ser colocado o sabor morango, líquido, sabor chocolate, tá? 1000 centímetros cúbicos. E o restante tem que ser colocado o sabor morango. Só para colocar o morango, o chocolate tem que já estar congelado, senão os dois misturam, tá? Então, eu tenho que ver a forma congelada do chocolate para ver o que resta para colocar a forma, para colocar o líquido de morango
e já contando com o aumento de 25% para ele não transbordar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ver quanto cabe aí dentro, tá? Então, ó, primeira coisa, volume desse recipiente. Se ele é um paralelepípedo, qual que é a fórmula? Comprimento, largura e altura. Então, eu tenho lá, ó, 20 vezes 10 vezes 10. Então, eu tenho 2.000 centímetros cúbicos, é o volume dessa embalagem, tá? Bom, o que ele fala? É colocado, tá, ó, inicialmente é colocado na embalagem uma mistura sabor chocolate com 1.000 centímetros cúbicos e após essa mistura ficar cremosa, será adicionado uma mistura sabor morango, tá? Bom, então é colocado o sabor chocolate, ó, o sabor chocolate, chocolate na forma líquida, tá? Então, quanto que ele tem o sabor chocolate na forma líquida, tá? Ele tem um volume de 1.000 centímetros cúbicos, tá? Só que, para eu colocar o sabor morango, eu tenho que ver o quanto aumentou o sabor chocolate, certo? Então, o que que ele aumenta? Ele aumenta 25%. Então, eu vou pôr aqui, ó, ele aumentou 25% para se tornar cremoso. Então, para saber quanto de creme de chocolate tem, colocando 1.000 centímetros cúbicos, basta fazer o quê? 125% de quanto? De 1.000. É isso? Por que 125%? É 100% mais os 25% de aumento. Então, 125%, para quem não lembra de porcentagem, ó, cortei, 125 vezes 10, 1.250 centímetros cúbicos de sabor chocolate na forma cremosa, tá? Então, aqui, ó, chocolate, tá? Na forma cremosa, certo? Agora, o que que o exercício pergunta? Quanto que tem que colocar do sabor morango, certo? Então, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou aqui em cima, ó, item 4, certo? Eu quero saber o restante, que será o sabor morango, tá? Bom, se o volume da caixa era de 2.000 centímetros cúbicos e o sabor chocolate já na forma cremosa corresponde a 1.250, o que eu vou fazer? 2.000 menos 1.250. Então, eu tenho 750 centímetros do sabor morango na forma cremosa. Tá? Mas antes de ser forma cremosa, eu tenho que saber a forma líquida. Então, esses 750 já está na forma cremosa, já está com 125%, né? De aumento, tá? Como saber para ver quanto é o líquido, certo? Então, o que eu vou fazer? 1,25 seria o 125% de X, corresponde a 750. Para saber quanto é, basta dividir 750 por 1,25. Eu vou descobrir 600 centímetros cúbicos de morango na forma líquida. Certo? Então, seria, no caso, a alternativa C. Esse é um exercício
bem interpretativo, tá? É, modelo do Enem. Sempre o Enem cai mais ou menos esse tipo de exercício aí, ok? Seguindo o número 3, olha o que pede o exercício número 3, tá? A pirâmide mágica é um brinquedo em forma de tetraedro regular. Olha lá, já mudei a nossa figura, tá? Como pode ser observada na figura ao lado. Se a aresta da pirâmide mede 2, então o seu volume em centímetros cúbicos é. Então, olha lá, o que é um tetraedro? É uma figura geométrica, é uma pirâmide formada por 4 faces triangulares equiláteros, tá? Como é que eu acho o volume? Vou jogar com a fórmula, tá? Ó, fórmula do volume do tetraedro: A ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 12. Ou eu posso trabalhar com 1/3 da área da base vezes a altura, que é a fórmula de uma pirâmide qualquer. Mas para isso eu tenho que calcular a área da base e a altura ele fica mais longo, mas dá para fazer, tá? Então eu sei que a sua aresta é 3, então vai ficar o quê? 3 não, é 2, desculpa, é 2, tá? É 2. A sua aresta é 2. Eu tô sem o meu corretivo. Então, ó, a aresta é 2, perdão, aqui, ó. 2 ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 12, tá? Bom, 2 ao cubo, eu sei que é 8. Raiz quadrada de 2 sobre 12. Percebo que dá para simplificar por 4. 8 por 4 dá 2 raiz de 2, 12 por 4 dá 3. Então, eu tenho lá 2 raiz de 2 sobre 3. Opa! 2 raiz de 2 sobre 3. A alternativa seria a E aqui, ó, mas tá faltando, ó, tá? 2 raiz de 2 sobre 3, certo? É porque não tá, ó, ele tá como 2, né, ó. 2 ao cubo é 8, 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Faltou na alternativa aqui. Ok? Então, vamos lá. Seguindo o exercício número 4, olha o que ele pede. Calcule o volume de uma pirâmide hexagonal regular, cujas arestas da base medem 6 e cujas arestas laterais medem 10. Então, nós temos que trabalhar com a nossa pirâmide hexagonal, tá? Então, vamos desenhar uma pirâmide hexagonal, tá? Não muito, vamos tentar desenhar de uma forma bem rapidinha aqui, ó, tá? Claro que terá os errinhos, né? Mas é assim mais ou menos que eu faço no olhômetro, tá? Então, ó, base é um hexágono, jogo lá em cima, acho as suas arestas aqui, ó. Eu tenho aqui desenhada muito grosseiramente uma pirâmide hexagonal, tá? Bom, essa pirâmide hexagonal, o que ele fala? Ele pede para calcular o seu volume, tá? Cujas arestas da base medem 6 e cujas arestas laterais medem 10. Então, eu vou pôr aqui, ó, essa aresta lateral aqui, ó, tá? Cada aresta dessa mede 10, a vermelhinha, tá? E a azulzinha mede 6. Ele pede para calcular o seu volume. Então, primeira coisa, o que eu vou pensar, tá? Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide hexagonal? Eu tenho lá, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, a área da base eu consigo calcular, porque ele é um hexágono. Mas eu não tenho altura.
Então, eu preciso, de alguma forma, achar a altura. Como? Olha lá. Eu já disse a vocês que uma pirâmide hexagonal, tá? Ela é dividida sempre, tá? Em 6 triângulos equiláteros, tá? Ó, se encontram aqui. 6 triângulos equiláteros. Como faço para achar a altura? Então, olha lá. Se ela é um hexágono, todas as suas arestas valem 6 e esta aresta aqui também 6. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo equilátero. Ok? Como faço então para achar a altura? O que é a altura da minha pirâmide? A altura da minha pirâmide será esse segmento aqui, ó. Tá? Eu vou chamar isso aqui, ó, de V, O e aqui A. Então, o que vocês percebem aí nesse caso? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras aí para calcular a sua altura. Então, eu vou aplicar Pitágoras onde? No triângulo VAO. Que diz Pitágoras? Ó, VA ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais OA ao quadrado. Um pouquinho de trabalho, mas dá tranquilo. Quem é VA? VA é esse segmento, que é a aresta da pirâmide, que vale quanto? 10. Quem é VO? É a altura. Quem é OA? É o lado do triângulo da base, é 6. Então, H quadrado mais 36 é 100. H quadrado, 100 menos 36, 64. H será 8 o quê? Centímetros. Bom, tem uma altura, agora basta calcular a área da base. Agora, atenção num detalhezinho, tá? A área da base, a base da minha pirâmide é um hexágono, tá? Não existe na geometria plana, tá? Área para hexágono. Mas eu sei que um hexágono, ele é dividido, ó, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Então, qual será a área da base? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Tá? Sei a área de um triângulo equilátero? Sabemos como é. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muito bem. Agora, é só resolver, tá? 6 vezes. Qual é o lado do meu triângulo equilátero da base? É 6 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4, tá? Então, resolvendo aqui, ó. 6 ao quadrado, 36, dividido por 4, dá 9 raiz de 3. Então, quanto será a área da base? 6 vezes 9, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Achei a área da base, facilmente acho o volume. 1/3 da área da base, que é quanto? 54 raiz de 3, vezes a altura, que é quanto? 8, tá? Então, agora, 54 vezes 8 dividido por 3, eu vou encontrar 144 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Alternativa E. Um exercício também tranquilo de fazer, né? É trabalhoso, mas tranquilo, tá? Seguindo a nossa revisão, exercício número 5. Ele pede qual a área total de uma pirâmide quadrangular regular
sabendo que a sua altura mede 24 e que o apótema da pirâmide mede 26. Então, eu tenho aí uma pirâmide quadrangular, tá? Bom, vou desenhar mais ou menos aqui uma pirâmide quadrangular. Então, a sua base é um quadrado, tá? Olha lá, sua base é um quadrado, tá? Tenho aqui, ó, o ponto da minha pirâmide, então eu vou pôr lá, ó, aqui, aqui e aqui, certo? Aqui ela se coincide, tá? Então, vamos lá. A sua altura mede 24. Vamos por aqui, ó, V, tá? Qual que é a altura da pirâmide? É esse segmento aqui. Olha lá. Aqui mede 24, tá? O apótema da pirâmide mede 26. Quem que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é esse segmento aqui, ó. É a geratriz da pirâmide. Quanto mede? 26, tá? Qual a área total da pirâmide, dado apenas isso aí, tá? Então, vamos lá. O que ele quer? Ele quer, ó, item 2. Ele quer a área total da pirâmide. Como é que calculamos a área total de uma pirâmide? É a área da base mais a área lateral. Muito bem. A área da base é um quadrado que nós não conhecemos o seu lado, tá? Então, não dá para calcular a área da base sem antes conhecer o lado. Então, o que precisamos conhecer primeiro? Precisamos conhecer quem é isso aqui. E isso aqui é o apótema da pirâmide. E, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Então, para calcular esse apótema, eu vou jogar Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, 26 ao quadrado, 676, 24, 576, mais A ao quadrado. Então, eu sei que é 576 ao quadrado, que é igual a 676. Opa, aqui é mais. A ao quadrado é 676 menos 576. O A, 676 menos 576 vai dar 100. Então, o A é 10. Muito bem. Se o A é 10, A é o apótema, certo? Quanto vai valer o lado? Esse lado aqui. Ele é o dobro desse, sempre. Então, vai ficar 2 vezes 10, esse lado aqui vai ser 20. Certo? Então, agora, eu consigo achar a área da base e consigo também achar a área lateral, tá? Então, vamos fazer por partes. Quem é a área da base? É um quadrado. Como que eu acho o quadrado? L ao quadrado. Então, vai ser 20 ao quadrado, a área será 400 centímetros quadrados. Muito bem. Falta agora achar a área lateral. Quem é a área lateral? A área lateral, ela é formada por 4 triângulos, correto? Então, ó, 4 vezes a área da face lateral. E a área da face lateral é um triângulo. Então, 4 vezes é um triângulo que eu tenho base e altura. Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, a área lateral será 4. Quem é a base? É o lado, 20.
Quem é a altura? É a geratriz, que é 26, dividido por 2. Então, ó, 20 por 2 dá 10, 4 vezes 10 vezes 26, tá? Que vai dar 1.040 metros quadrados. Agora tem tudo. Então, ó, jogo aqui, jogo aqui. Qual vai ser a área total? 400 mais 1.040. Então, a área total vai ser quanto? 1.440 centímetros quadrados, tá? No caso, a alternativa A. Continuando, o número 6. Um produto, creme de leite, pode ser embalado em 2 tipos de latas A e B, ambas com formato de cilindro reto. Suas características são: tipo A, raio da base 8 e altura 2. Tipo B, altura igual ao diâmetro da base. As duas latas devem ter o mesmo volume. Uma delas gasta de material na sua construção X% a mais em relação à outra. O valor de X aproximadamente é igual a. Bom, para eu construir uma lata, eu preciso de conhecer a sua área, correto? Então, é um exercício que dá, sim, um certo trabalhinho, mas vamos fazer. Eu acredito que eu não tenho espaço, mas a gente vai arrumar um espaço aí para eles, tá? Então, se eu fosse desenhar as duas latas, eu tenho aqui, ó, tipo A, é um cilindro, tá? O que ela tem? Raio da base 8 e altura 2. Ela é baixotinha, né? O tipo A. Quem é o tipo B? A altura é igual ao diâmetro da base. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cilindro equilátero. A altura é igual ao diâmetro da base. Se o diâmetro da base é 2 raio, a altura é 2 raio. E o raio é raio, tá? Essa aqui é a lata B. As duas latas têm o mesmo volume. Então, o que está dizendo o exercício? Que o volume do A é igual ao volume do B. Como é que eu calculo volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Quem é a área da base? πr ao quadrado h. πr ao quadrado h. As fórmulas são as mesmas. Então, vai ficar, ó, π, quem é o raio? 8, quem é a altura? 2. π, quem é o raio? Raio. Quem é a altura? 2 raio. Certinho? Então, calculo, ó, π, some, tá? 64 vezes 2, para eu ganhar tempo aqui, 128. E aqui, 2 ao quadrado, 4, vezes r ao quadrado, tá? Vai dar 4... Opa! Aqui não é ao quadrado. Aqui a altura, ó, desculpem, ó. Aqui é apenas r, tá? Eu não acho o meu... Deixa eu só ver se eu acho o meu... Meu corretivo, ele me ajuda tanto. Ah, achei, ó. Aqui, ele não tem, ó, a altura é apenas 2R, tá? Então, ele vai ficar, ó, 2, no caso, né? 2R ao cubo. Isto? Se eu quero achar o valor de R, 128 dividido por 2 dá 64. Então, R ao cubo é igual a 64. R é raiz cúbica de 64. O raio vai ser 4. Muito bem. Tudo certo, mas nada resolvido, né? Porque eu achei apenas o raio
da lata B. Então, o que ele quer? As duas latas têm o mesmo volume e uma delas gasta de material na sua construção X% em relação à outra. Então, o valor de X é, tá? Então, o que ele quer saber? A diferença que uma gasta mais que a outra para ser montada. Então, para ser montada, eu tenho que achar a sua área. Então, vamos achar a área, ó, a área da lata A, área total, tá? É o quê? A área da base mais a área lateral, tá? A área da base é πr ao quadrado, área lateral 2πrh, tá? A lata A tem raio 8 e altura 2. Agora é substituir, tá? Então, a área total dessa lata vai ser 8 ao quadrado, 2π vezes 8 vezes 2, certo? Então, eu tenho como, duas vezes a área da base, né? Duas vezes. Então, olha lá, 64 vezes 2, 128π, mais 8 vezes 2, 16, 32π. Então, a área total vai ser o quê? 128 mais 32, 160 centímetros quadrados. Certinho? Bom, agora eu vou achar a área da lata B. Vou pôr aqui, ó, área da lata B, certo? Então, área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ficar 2 vezes, qual é o raio da lata B? É o raio que eu achei, 4. Qual é a altura? É o dobro do raio, 2 vezes 4, 8, certo? Então, ele vai ficar, ó, π vezes 4 ao quadrado, mais, tá? 2 vezes π vezes 4 vezes 8. Então, a área total será 16 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32π, mais 4 vezes 8, 32, mais 64π. Então, a área total da B vai ser 96 centímetros quadrados. Certo? Quer dizer que a lata A eu usei mais material do que a lata B. Precisamos saber a diferença. Então, olha lá, item 4, tá? Eu vou pegar a área do A e tirar a área do B. Eu tenho aqui 64, que eu usei a mais para confeccionar a lata A, tá? Bom, mas eu tenho que saber, né, no caso, percentual. Como que eu resolvo o percentual? Posso fazer uma regrinha de 3? Posso, tá? Ó, eu vou comparar com a lata menor. 96π corresponde a 100%, tá? 64π, que é a diferença, corresponde a x. Então, vai ficar 6.400 dividido por 96, vai dar um aumento de 66,7% a mais. Alternativa C.